Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Paulo, professor de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos, na nossa unidade 2, né? Então, vocês aí já fazendo a sua modalidade 2 de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos. E nós estamos estudando o movimento de reconceituação dentro de algumas perspectivas, ou seja, formas de ver, compreender, né? De buscar fazer um serviço social. E aí, vamos trabalhar hoje a perspectiva modernizadora. O que é essa perspectiva modernizadora? Como ela se constituiu, né, dentro da nossa profissão, em que período ela alcançou, e vamos analisar assim também documentos que ressaltam essa postura profissional, essa forma de fazer o serviço social. Então, nós vamos hoje aqui nos concentrar, aprofundar o debate sobre a perspectiva modernizadora. Vamos ver o que nós temos enquanto competência da nossa unidade, né, da nossa terceira unidade. É destacar, então, o movimento de reconceituação com uma ênfase ao Brasil, dentro daquilo que nós concebemos e que, baseados em José Paulo Neto, né, no seu livro Serviço Social e Ditadura Militar, uma análise do serviço social após 1964, ele revela então aí essas tendências da nossa profissão vinculada a três perspectivas, três formas distintas. O movimento de reconceituação que aconteceu então a partir de 1965 tem assim posturas diferenciadas no Brasil, e uma delas é a perspectiva modernizadora, a forma modernizadora. A outra é a intenção de ruptura, e uma outra ainda seria a reatualização do conservadorismo. Essas três formas, então, de se fazer, pensar e agir dentro do serviço social. Bom, este movimento de reconceituação, o movimento, então, de dar um conceito novo ao serviço social, é um movimento que é de toda a América Latina. O Brasil vai ter, então, um ponto diferente em relação à maioria dos países, principalmente do eixo sul, né? Argentina, Chile, Uruguai, em relação à sua conjuntura. Por quê? Porque a conjuntura brasileira passava, assim, por um processo muito totalitário, que era a ditadura militar, que foi instalada em 1964. Dessa maneira, nós temos a ênfase, não é, do movimento de reconceituação que se deu a partir de 1965, já tensionado pela ditadura militar, né, que vem já desde 1964. E isso traz, então, significados distintos para a nossa profissão. Essa perspectiva modernizadora é a primeira perspectiva, então, que vai ser identificada nessa busca de trazer um novo serviço social. Então, essa perspectiva, assim, é a primeira que se manifesta. E já compreendendo, né, que a partir da década de 1960, nós vamos ter ali pontos mesmo de divergência dessa categoria profissional, em que alguns buscam renovar o serviço social, mas sem que façam alterações tão profundas, o que Maria Osanira Silva e Silva chamou, então, de uma postura mais conservadora, e outras que estavam aí mais inclinados aos movimentos sociais, né, ao movimento de educação de base, alas mais críticas da igreja, que também já estavam aí trazendo novas visões sobre a sociedade. E aí ela chama essa perspectiva de mudancista, ou essa figura, né, essa experiência do serviço social de mudancista. Com a ditadura militar, o que se floresce, então, é a conservadora. E é aí que entra a nossa postura profissional. Então, o serviço social terá alterações? Terá alterações. A princípio, nossas alterações não serão tão significativas ao ponto de romper com aquele tradicionalismo que foi identificado, assim, lá na década de 1950, né? A partir aí, desde 1936, quando nós temos a incidência da profissão dentro do Brasil, até o final da década de 1950. É o que Neto chamou, assim, de serviço social tradicional. E vimos e vamos conversando sobre o que é esse serviço social tradicional, tá?
Tá? Então, vai se destacar aqui nessa aula as principais características, tá, deste movimento, com ênfase ao modernizador, à perspectiva modernizadora. Perspectiva modernizadora. Vamos trazer, assim, linhas mais gerais, mais genéricas do que essa dita forma de fazer serviço social no Brasil, né? Vemos as suas características. Isso é muito importante para você, para compreender que o movimento de reconceituação, ele é um movimento que se dá em toda a América Latina e que no Brasil ele vai ter posturas distintas. E estamos buscando a ênfase nessa afirmação, e isso dá para nós, assim, o conhecimento mesmo de pensar que essa postura profissional, ela vai se adequar, assim, à nossa conjuntura. Vamos ver, então, as características deste movimento de reconceituação na perspectiva da perspectiva modernizadora. Bom, o cenário que nós temos é um cenário da ditadura militar. Em 1965, nós vamos ter como um ditador, presidente, né, nós vamos ter aqui Humberto Castelo Branco, que vai governar o país, será o primeiro general aí depois do novo golpe militar de 1964. O movimento ele se inicia em 1965. Lá em Porto Alegre, é como um divisor de água. Esse divisor de água, então, vai precipitar, né, vai coletar aí essas vozes dissonantes que buscavam uma nova postura do serviço social e vai congregar como um grande voz, um grande marco, assim, para que dali para frente nós temos o dito movimento de reconceituação. E isso vem, então, aí encharcando toda a América Latina. Essa perspectiva modernizadora, ela se dá, então, do meio da década de 1960 até o final da década de 1970. Por que o meio da década de 1960? Porque é dali, né, de 1965 em diante, que nós vamos ter um movimento de reconceituação. Então, ela é expressa como a primeira perspectiva e vai ser uma das mais duradouras, né, perdendo-se, assim, apenas para a intenção de ruptura que acaba vindo com uma postura que depois acaba sendo a nossa postura profissional mais próxima do que nós temos hoje. Uma leitura mais crítica de realidade, de sociedade, de Estado. Então, nós vamos ter a perspectiva modernizadora neste período, muito deste período. Isso é importante que você tenha aí destacado. Ela tem a sua emersão quando da superação ou da busca dessa superação do tradicionalismo. E isso é um ponto muito importante para vocês. Por quê? Há uma busca de superação desse tradicionalismo. Isso não quer dizer que ela se transforme na perspectiva que conseguiu romper com o tradicionalismo. Então, em eventuais questões, em testes seletivos que nós vamos ter, assim, interrogações sobre o movimento de reconceituação, nós vamos perceber que essa perspectiva, ela gesta mudança, ela traz mudanças, mas ela não consegue romper com o tradicionalismo que era visto naquele serviço social tradicional. Ele vai dar uma nova roupagem, por isso que ela tem o nome de modernizadora. Não é no seu elemento mais essencial em que que a profissão será alterada, mas sim nas suas metodologias. Nós vamos ter até uma adaptação de corrente teórica, né, trazendo para o funcionalismo, mas na sua essência ela ainda vai se permear como a crítica, vai ter uma visão do Estado como um árbitro, e, enfim, nós vamos ter uma postura um quanto validando esse tradicionalismo. E ele vai ser, então, a materialização dessa renovação. A perspectiva modernizadora, então, ela é a materialização dessa renovação. Mas que renovação? Aquela explícita, aquela vista, né, como conservadora, nas palavras de quem? De Maria Eusanira Silva e Silva. Então, esse é o ponto, né, que nós queremos chegar aqui. Há mudanças, mas não tão
significativas ao ponto de romper com esse tradicionalismo, ok? Então, ela acaba por receber crítica de quem? Dos conservadores. E por que ela recebe crítica dos conservadores? Por aqueles conservadores mais rígidos, com aqueles que tinham uma formação mais arraigada sobre o neotomismo, né, com aquelas metodologias de caso, grupo e comunidade. Isso não quer dizer que vai ter uma dissociação profunda no seu primeiro momento, mas ela recebe críticas. Por que ela recebe? Porque ela se torna uma perspectiva morna. Ela não é quente, ela não é fria, ela é uma perspectiva morna, ela fica no meio termo. Então ela acaba sofrendo críticas dos dois lados. Porém, ela também é a mais permeável à aceitação dessas posturas tradicionais dentro do serviço social. É como se fosse aí esse meio termo fosse mais possível de ser aceitado por aquelas formações mais antigas, né? E isso traz assim uma adaptação ao serviço social. Então, ela vai materializar o sentimento de mudança, mas também de conservação, sendo assim este meio termo. O serviço social vai ser visto como um instrumento, tá, interventivo e dinamizador. Interventivo e dinamizador. E como esse instrumento interventivo e dinamizador, que no começo da década de 1960, colocam o serviço social como um agente de desenvolvimento. É este serviço social que vai intervir, buscando assim retirar, já aí nas palavras do documento de Araxá, os entraves sobre o desenvolvimento. Mas que desenvolvimento é esse? Esse é um desenvolvimento integrador, não é? Visto como uma sociedade sem conflito, mas em disfunção. Doente na sua organização. Cabia, assim, ao assistente social buscar, por meio das suas intervenções, corrigir, prever, né, potencializar sociedades, grupo, indivíduo, comunidade, para que essa dita sociedade pudesse trabalhar de forma mais integrada e harmônica. E aí nós vamos ter assim um recurso já muito próximo ao funcionalismo. Busca-se então ser um instrumento integrador nessa sociedade. Se transforma na renovação da profissão adequada a quem? À ditadura militar. Adequada à ditadura militar. Por quê? Porque ela não contesta a ordem vigente, porque ela vai buscar integrar, vai buscar por meio das políticas sociais da ditadura militar, trazer e eliminar as contestações, sem o recurso a uma participação mais crítica, mais direta, tá? O serviço social será, então, um instrumento para operacionalizar a política social. A sua visão de sociedade ainda permanece de forma harmônica, né, com um todo integrado, sem essa visão de classes contrapostas que nós temos hoje, de uma sociedade que está em desajuste, uma sociedade que na sua essência é contraditória. Não. Para o pessoal modernizador, a sociedade é vista como justa, equilibrada. E se ela não está, cabe ao serviço social e outros agentes buscar por meio das suas funções essa equalização e essa correção, tanto das estruturas, mas menos das estruturas, como dos grupos, das populações, dos indivíduos, das comunidades. Tá? E ele vai ser, assim, um eliminador dos seus aspectos contestadores. Ele irá aprimorar técnicas tradicionais. Que técnicas tradicionais? O caso, o grupo e a comunidade. Olha o CGC aqui, não é? Então, atua no plano macro e micro, mas muito mais com ênfase ao plano macro, muito mais com ênfase ao plano macro. É o serviço social enquanto um instrumento de modernização para o desenvolvimento. Essa bandeira do desenvolvimento, tá, é que vai ser erguida pelo serviço social. Olha elementos do dito serviço social tradicional. A crítica ao serviço social tradicional é porque ele era asséptico. Ele não tinha uma posição política. Aqui essa asepsia política ainda continua. Essa asepsia política, esse não envolvimento político, ele ainda permanece na perspectiva modernizadora.
ele ainda permanece. Com o recurso a essa cientificidade, tá? E a política social, então, seria para retirar os entraves da economia. Há, sim, uma perspectiva, tá, hegemônica, ou seja, essa perspectiva é a que mais congregou os assistentes sociais nesse período, tá? No período de 60 a 70. Então, ela congregou grandes profissionais, um número grande de profissionais. E uma personalidade que está ligada a essa perspectiva é a personalidade, então, ou seja, o nome de José Lucena Dantas como o principal interlocutor dessa perspectiva. Vamos aprofundando a perspectiva modernizadora. Nós queremos aqui compreender profundamente essa perspectiva para que vocês possam aí ter um bom desenvolvimento em relação a este conhecimento, tá ok? Vamos lá. Então, a ditadura, ela não é contrária a políticas sociais. A tonalidade que a ditadura dá às políticas sociais é que nós aqui rechaçamos. Por quê? Porque ela dá uma tonalidade apenas para eliminar os entraves da economia. Sabemos dos elementos contraditórios da política social. Nós sabemos. Sabemos que eles são, assim, atendem a dois senhores. Ao passo em que oferecem maior condição de acesso ao fundo público, né, buscam essa distribuição de recursos que são constituídos por meio de impostos, por outro lado, ele dá uma sobrevida ao capital. No sentido da ditadura militar, as políticas sociais se faziam como eliminação dos entraves para a economia, para que o salário não fosse elevado, para que os gastos, né, com algumas categorias não fossem maior. Enfim, ele serve para escamotear essa crise. E o serviço social, na perspectiva modernizadora, que vai pegar de 1965 em diante, até o final da década de 70, né, vai buscar dar maior racionalidade à sua ação. Ele vai usar o recurso ao funcionalismo, que é uma corrente, então, teórica, né, vista aí em diferentes ciências, na antropologia, na sociologia, né, dentro aí das ciências sociais. Nós vamos ter aqui nomes como Durkheim, nós vamos ter Parson, vamos ter diferentes nomes que são sustentabilidade para explicar essa sociedade do qual o serviço social se nutriu, sem dissociar-se também daqueles teóricos mais ligados à fé cristã, né, ao humanismo cristão. Então há uma miscigenação em relação a essas bases teóricas. Mas o recurso ao funcionalismo, à estrutural funcionalista, né, ele é recorrente aqui. Primeiro elemento que nós temos que entender, esse funcionalismo vai entender a sociedade como uma analogia de um ser orgânico, em que cada elemento, cada órgão possui em si a sua função. E aí, quando a sociedade está em desequilíbrio, isso significa que esses órgãos não estão cumprindo as suas funções, funções de solidariedade orgânica propriamente dita, em que cada função, instituição, serve assim para esse todo harmônico. As nossas críticas são, então, em relação de que a sociedade ela não é previsível, ela não detém regras próprias, né? É um todo integrado. Porém, na concepção funcionalista, essa analogia a um ser humano, a um ser vivo, né? Não é ser humano, ele é buscado assim para explicar as suas disfunções. E o serviço social vai trabalhar no sentido do quê? De corrigir essas disfunções. Então, compreende a sociedade regida por instituições, cada uma desempenhando a sua função e auxiliando assim no quê? No desempenho da sociedade como algo para o ser humano. Ele vai se dar por regras mais ou menos rígidas, essa concepção de sociedade. Então, é muito que previsível.
trazendo assim os elementos de Durkheim no sentido da coerção e da exterioridade. Não é o ser humano em si que é o mais importante, mas sim a sociedade. O ser humano se adequa à sociedade. A sociedade já tem regras prontas. Então, não cabe à sociedade mudar. Não é? Cabe ao ser humano, então, se adaptar a essa sociedade que existe antes desse ser humano. Então, ele traz, assim, um elemento muito corretivo. Muito corretivo. É claro que nós trazemos aqui linhas mais gerais dessa perspectiva, dessa corrente teórica, para que vocês entendessem a visão que está por trás da metodologia desenvolvida pelo serviço social. Então, é muito importante que vocês compreendam. Olha, perspectiva modernizadora, qual é a base teórica? É o funcional estrutural, ou o estrutural funcionalista, que vai entender a sociedade formada como um organismo vivo em cada instituição, cada grupo, polícia, igreja, cultura, educação, tem uma função na sociedade. Tem uma função. E o serviço social também vai ter a sua função. Ele será um agente dinamizador, integrador, corretivo, para buscar o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento. Ok? Então, essa é uma tonalidade, tá? É uma totalidade coerente e integrada. É assim que é vista a sociedade dentro do estrutural funcionalismo. A sociedade é maior que o indivíduo, a gente viu isso, e ele vai compreender o Estado como um árbitro neutro. O Estado é um árbitro neutro? Em nossa concepção, o Estado não é um árbitro neutro. O Estado é uma instituição formada no mundo dos homens para agir no mundo dos homens e não está livre dos interesses das nossas classes. Porém, no embasamento do funcionalismo, o Estado é visto como um árbitro neutro, como um elemento exterior. Ele nasce da sociedade, mas ele se coloca acima dessa sociedade e julga o que é melhor para a sociedade. Porém, no concreto, nós sabemos que essa não é a verdadeira face do Estado. Esta é a argumentação que se valia na perspectiva modernizadora. E por isso que o serviço social não vai, dessa maneira, contrariar a ordem vigente instituída em 1964. Por quê? Porque ele está buscando a estabilidade da sociedade. A defesa de que o desenvolvimento seria alcançado com planejamento, industrialização e integração. O serviço social vai ser, então, aqui, adepto dessa ideia. E adepto dessa ideia quer dizer que se elimina aqui todo um processo de imperialismo que se está. E nós vamos ter o serviço social, assim, um quanto que alienado em relação ao imperialismo norte-americano que se fazia na América Latina. Vamos ter, então, essa postura. A ordem vigente é incontestável. Então, dá como incontestável a ordem vigente. Que ordem vigente é essa? A ordem da ditadura militar, instituída em 1964. E aceita, então, como dada. Tá? E não se questiona aqui nos seus documentos, nos seus trabalhos, esse assalto à democracia que a sociedade brasileira registrou. Insere-se os valores tradicionais em uma moldura teórico-metodológica. Isso pode ser visto dentro do documento de Araxá. Então, quando nós vamos lendo o documento de Araxá, nós vamos perceber que ele ainda traz pressupostos neotomistas, postulados neotomistas. E também não rompe com a trilogia do serviço social de casa, do grupo e comunidade. Ele vai buscando se encontrar, mas não consegue romper com o conservadorismo. Então vai trazer assim postura neopositivista norte-americana, tais como acabei de falar aqui, como Parsons, por exemplo, que traz a defesa sobre o estrutural funcionalismo. O movimento se move
para fora do centro de formação, isso significa um papel determinante do CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio do Serviço Social. Este centro é quem impulsiona a reforma dessa nossa profissão. E não a academia, não as escolas de serviço social. Nós não vamos ter aqui um movimento acadêmico que vai impulsionar essa mudança. Ao contrário, nós vamos ter um centro, uma associação, enfim, que é impulsionada por profissionais do campo, da lida. Então, não é a escola que busca ter uma nova base aqui. É a própria organização dos seus trabalhadores. Eles vão encontrar, assim, por meio de debates, vão fazer os seus seminários e vão buscar os rumos da profissão. Estes seminários a gente pode entender como grandes encontros com personalidades da área, em que emanam conhecimento e que vão encharcando assim, dessa forma, os nossos profissionais. Vamos citar dois deles, e isso é muito importante para vocês, que é o de Araxá e o de Teresópolis. Esses dois seminários, esses dois encontros, eles estão inscritos dentro da perspectiva modernizadora, tá? E alcança, sim, a tradução para outros países, para outras línguas, estes documentos. Araxá se dá em 1967 e Teresópolis é realizado em 1970. Vamos observar o seminário, agora, dentro da perspectiva modernizadora, o seminário de Araxá. Por que Araxá? Porque foi realizado na cidade de Araxá em 1967. E ele pode ser também encontrado neste documento. Nós vamos ter um documento do CBCIS. Então, um documento do CBCIS, pode colocar a câmera de documento para mim. Olha só, aqui nós vamos ter 3 documentos. Araxá, Teresópolis e Sumaré. Sumaré é mais ligado à perspectiva de reatualização do conservadorismo. Mas Araxá e Teresópolis, que estão descritos aqui neste livro, aí você pode encontrar esse livro no sebo, eles estão ligados à perspectiva modernizadora. Bom, Araxá então é realizado, o seminário de Araxá é realizado onde? Na cidade de Araxá, em 1967, em março de 1967. Ele congrega 38 assistentes sociais de várias regiões do país, várias atuações. Para quê? Para tentar dar uma tonalidade de totalidade mesmo. Tanto para aqueles que têm uma formação mais ligadas a área da saúde, outros mais ligados à área aí do trabalho, com famílias. Enfim, ele vai buscar diferentes pessoas que estão trabalhando na área. E buscou-se, então, criar canais de comunicação de acordo com os blocos de serviço social. Então, se mandou questionários, se conclamou, fez texto, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, fez os textos, eles leram esses textos antes e foram para este encontro, este encontro que se realizou aqui. Vamos ver o dia deste encontro, quantos dias eram estes encontros, não é? Enfim, mas são em torno de 5, 6 dias, para dentro, para a gente compreender os dias em que eles ficaram lá, naquele local, aí realizando o seminário de Araxá e trazendo assim uma postura diferenciada. Acaba por formar um documento único. Então, se vocês forem olhar o livro, ele vai ter lá um documento único que sintetizou o debate desses profissionais. Houve um encontro e depois este encontro foi sistematizado neste documento, tá? Ele vai ter este documento, a introdução, o capítulo sobre o objetivo, natureza e função do serviço social, o capítulo 2 sobre a metodologia do serviço social e um capítulo 3, a adequação à nossa realidade brasileira. Os textos, então, vão ser formulados pela Pontifícia Universidade Católica e foram, então, debatidos antes. Qual é o papel do serviço social no desenvolvimento? Essa era a tônica, então, que embasava a preparação
para o seminário de Araxá. Todos eles fizeram o roteiro de trabalho, seguiram um roteiro de trabalho, então congregou num seminário que foi discutir a teoria do serviço social. Todos eles optaram, então, por um único roteiro de trabalho, onde seria mais profícuo, mais fértil, analisar a teoria do serviço social. O serviço social, então, assim, teria uma teoria própria, não teria, enfim. Esse é o caminho que se tentava buscar aqui. O documento, então, estabelece uma ponte entre aquilo que é tradicional e aquilo que é moderno. E lá, né, dentro deste documento, ele vai ter que a natureza do serviço social, ela é interventiva. Eles começam o debate perguntando, mas o que é mesmo o serviço social? O serviço social é uma ciência? O serviço social é uma prática? O serviço social é uma arte? E aí eles concluem que o serviço social é uma profissão interventiva. Uma profissão interventiva que se nutre de teorias, de outras ciências e produz também seu conhecimento à luz dessas teorias. Então, vão identificando que as ações do serviço social, elas são de 3 ordens. As ordens corretivas, as preventivas e as promocionais. A ordem corretiva, então, seria o quê? A correção desse desajustamento. Desajustado do quê? Dessa sociedade que está em desequilíbrio. Então, é necessário, assim, adequar essa sociedade, adequar esses grupos, adequar essas comunidades, para que ela possa, assim, atingir a sua estabilidade e proporcionar o desenvolvimento. A preventiva é evitar, né, a necessidade dessa correção. E as promocionais é qualificar assim, o grupo de pessoas que necessitam dessas qualificações para almejar e conseguir o desenvolvimento. Há um consenso de que o serviço social trabalha, assim, com pessoas, grupos, comunidades em desajustamentos, em desequilíbrios. E cabia assim ao serviço social, né? Cabia assim ao serviço social corrigir. E o que ele vai entender? Olha, os objetivos do serviço social, eles são de 2 ordens. E eles estão lá, né? Estão conversando, debatendo e viram que a ação do serviço social é de natureza interventiva. Né? Viram que ela se dá de forma correção, de prevenção e de promoção. E tem o seu objetivo maior, né? Seu objetivo mais ampliado, que nós chamamos de objetivo remoto, tal como está no documento, que é o desenvolvimento desse ser humano como um todo. Né? E ele utiliza a Declaração dos Direitos do Homem, da ONU, como a base para aquilo que o serviço social mais almeja, né, mais busca, mas também há aqueles objetivos que são operacionais, que seria identificar essas situações que necessitam de correção, intervir nessas situações e integrar, tanto para a prevenção quanto para a promoção. As ações seriam de identificação, intervenção e integração. E havia, dentro desse sentido, a função de política social, que seria a formulação de política social, como também a dinamização dessas políticas sociais. Uma outra função desse serviço social, dentro desses elementos, seria a de participar desses processos de planejamento de Estado, planejamento de município, planejamento da esfera nacional. Para quê? Para buscar essa integração e essa harmonia. E também há ações de caráter da administração de serviços, de obras e serviços. E ainda há aquele atendimento mais direto à pessoa. Então nós vamos ter um serviço social que vai trabalhar tanto com a postura de propor políticas sociais, como participar de processos de planejamento, como realizar a administração de obras e serviços, como atuar diretamente. Então essas são as principais funções dentro daquele escopo de correção, prevenção e promoção. Né? Então nós vamos ter um serviço social que vai se desenhando assim.
vamos para a resolução da nossa situação-problema. Identificando problemas ligados à evasão escolar de alunos das séries iniciais do Serviço Social do Ensino, identificando problemas ligados à evasão escolar de alunos das séries iniciais do ensino fundamental, trace uma intervenção no formato da perspectiva modernizadora. Então, o que seria? Identificar qual é a causa do desajuste. É o modo de ensino? Possivelmente não é o modo de ensino. Possivelmente são os grupos que estão em desajuste. Então, a sua intervenção vem no sentido do quê? De ajustar esses grupos, esses indivíduos, para que eles se insiram ou se reinsiram no sistema de ensino, com meio aí da intervenção com a família, enfim, e volte assim a esse processo, não é? de formação. Então, nós vamos ter um processo de identificação, não é? De intervenção e de integração. Percebido? Ok. Com suas palavras, o que efetivamente mudou no serviço social com a perspectiva modernizadora? Quero que vocês debatam aí e nós já voltamos. Mas então, pessoal, o que realmente mudou com a perspectiva modernizadora? Olha, o Polo de Vilhena, lá em Rondônia, já mandou contribuição para a gente. Foi uma resposta à crise de legitimidade, isto é, a necessidade de reconceituar o papel funcional e social da área, que adepta ao positivismo, tende a adotar uma postura neutra. A tecnificação e a expansão das áreas de atuação seriam os caminhos para solidificar a identidade do serviço social na sociedade contemporânea. De fato, mas a ênfase também ao processo de planejamento. Você percebe que ele sempre está buscando essa linha de trazer o serviço social para as estruturas de política social, para as estruturas do planejamento. Se consegue ou não, é outra coisa. Porém, a proposta é essa. Então, é isso mesmo, tá? Polo de Viçosa, em Minas Gerais. Alunas respondem. O que mudou?
que o mudou com a perspectiva modernizadora no serviço social é que passou a ser considerado um instrumento profissional de suporte às políticas de desenvolvimento, no sentido de inserir os profissionais num viés moderno de teorias e técnicas para novos instrumentos que possam responder à demanda da ordem e o desenvolvimento capitalista. Olha que bacana, né? Aqui surge a palavra instrumento, e é instrumental mesmo, que ele vai ser muito visto dentro do documento de Teresópolis. Teresópolis coroa essa instrumentalização. Olha lá, Alagoas, Arapiraca. Professor, as alunas comentam que o serviço social já foi bem mais crítico e atuante, tanto que promovem as mudanças mais significativas na história. Que hoje o serviço social, apesar dos conselhos, não observamos grandes avanços. Será que nós vamos precisar passar por uma nova reconceituação, então? Onde está o nó da nossa categoria profissional? Ou estamos imersos, atordidos numa onda neoconservadora? Isso aí fica enquanto pesquisa para vocês. Fica como pesquisas. O que está acontecendo de fato com o serviço social? O serviço social de fato foi mais crítico? Bebemos dessa fonte exatamente? O que acontece hoje com a sociedade? Ela está crítica, ela não está? É um fenômeno global? É um fenômeno nacional? Então são aí propostas para vocês num processo de pesquisa em pós-graduação. O serviço social está num nó, está numa nova perspectiva? Fica a deixa aí. Mais do mesmo, serviço social então, tá? Seminário de Araxá, nós vamos buscando compreender o Seminário de Araxá e vamos aprofundando o que é e o que foi esse Seminário de Araxá. Bom, já então vimos a natureza do serviço social, vimos que ele tem objetivos que são mais amplos, que chamamos de objetivos remotos, vimos as funções do serviço social, vimos a ação que é corretiva, preventiva, nós estamos vendo essa ação aqui. E aí vamos trabalhar a questão agora da metodologia. E vai se identificar aqui que temos metodologias em questão daquilo que é mais princípios operacionais e postulados. E ele resgata, assim, no neotomismo, os princípios, os postulados da dignidade da pessoa humana, da sociabilidade, da perfectibilidade. Tudo isso é ligado ao quê? Ao neotomismo, dentro da Rerum Novarum, dentro dos princípios que São Tomás de Aquino nos trazia. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana, que coloca o ser humano como o centro do universo. O princípio, então, da sociabilidade. Todo ser humano, ele é social por sua natureza. E por ser um ser social, ele deve encontrar na sociedade os elementos necessários à sua satisfação. E esses elementos necessários nessa busca da sua felicidade, sendo um ser humano um ser racional, e por ser racional e criado à imagem de Deus, é perfeito em si. É perfeito em si. Então ele pode, por meio das suas próprias escolhas, buscar a sua melhoria. E é responsável, assim, pela sua condição. Percebe que ele elimina o fator sociedade, se não de forma tão explícita, está intrínseco assim. Então, o respeito à livre mudança, o ensejo a mudanças, todos vistos numa perspectiva de globalidade. E ele diz ainda mais, olha, a metodologia do serviço social, que se faz em caso, que se faz o trabalho com grupo, que se faz o trabalho do desenvolvimento de comunidade e que se está fazendo também com populações, ela não é exclusiva do serviço social. Mas o que é exclusivo do serviço social é essa visão global. Mas, ao mesmo tempo, ele não diz de onde ele tira essa sacada de que essa globalidade é exclusiva do serviço social. Mas diz que essa visão global, então, é própria do serviço social. Nós vamos ter, então, assim, os valores operacionais que valem-se
para todas as nossas ações. A adequação à metodologia, então, que trabalha com caso, grupo, comunidade e população, ele vai se dar tanto no nível macro como no nível micro. Tanto no nível macro como no nível micro. No nível macro, que são essas ações mais voltadas aí a grande contingente, nós vamos ter então ações como prestação de serviço, tá? Perdão, como ações macros, como ações de política social e planejamento. Tá? Nós vamos ter então essa ênfase. E qual é a ação macro do serviço social em política social? É propor. Então ele vai propor assim o quê? Propor políticas sociais que buscam melhorias, que buscam então a estabilidade dessa sociedade. Isso é visto como uma ação macro no documento de Araxá. Outra ação macro é essa busca de se participar dos processos de planejamento. Mas o serviço social também atua com uma microatuação. E aí nós vamos ter a administração de obras e serviços, como a prestação de serviço direto, que então é entendido como ação micro. Tá? E ele chama a responsabilidade, dizendo que o serviço social deve participar de todos os passos do quê? Do macroplano. Ora, né, há um apelo muito grande à relevância da profissão aqui. Há um apelo muito grande à relevância da profissão. Do modo, então, que essa participação em todos os passos desse macroplano coloca, assim, o serviço social como um agente de desenvolvimento na berlinda da sociedade. Essa é a visão que o serviço social tinha lá em 1967. Ele sendo um instrumento integrador do quê? Do desenvolvimento, utilizando a estrutura do Estado. Não é? Já no capítulo 3, ele vai dizer, olha, tudo isso está muito bom, o serviço social ele é uma profissão interventiva, ele então trabalha com ações corretivas, preventivas, promocionais, ele trabalha aí com ações de política social, de planejamento, ele trabalha com administração de obras e serviços, ele trabalha com a prestação de serviços direto à população, ele está respaldado ainda sob uns princípios e postulados, mas e na nossa realidade brasileira? E se esperava daqui, que nós que lemos esse documento, se esperava que pudéssemos ter uma leitura da realidade, tal como se pensava, identificação, intervenção, integração. E essa leitura da realidade, então, qual era? Em 1967. Estávamos chegando próximo ao momento mais duro da ditadura militar. Próximos ao momento mais duro da ditadura militar. E nós não vamos ter, assim, uma revelação do que estava acontecendo na sociedade. Ao contrário, nós vamos ter um relato de que é necessário, que é urgente fazer o quê? Fazer um estudo dessa sociedade, do que se está passando. Então há uma omissão em relação ao qual é a realidade brasileira. Há uma omissão. Percebe que há uma omissão aqui? Porque se tende, dentro de um documento, falar a adequação desta metodologia, deste serviço social, à realidade brasileira. Como quem buscasse superar aquele serviço social importado. Mas nós não vamos ter, assim, um indicativo de diagnóstico. Não há um indicativo de diagnóstico. A não ser quando ele coloca que ele é um sujeito positivo do desenvolvimento, que há a necessidade de se fazer uma intervenção planejada. Que este homem é sujeito e objeto desse desenvolvimento, mas na verdade ele não é sujeito. Nós não estamos, naquele momento, tratando ele como sujeito. E por que nós não estamos? É muito simples.
Se nós não contestamos a ordem vigente, e a ordem vigente não dá a possibilidade para esse homem exprimir as suas necessidades, os seus desejos, por meio das greves, por meio dos movimentos sociais. Por quê? Porque vivíamos períodos de repressão. Então esse homem não é sujeito, ele é objeto. Ele não é sujeito, ele é objeto. A única sujeição que ele pode fazer é de se integrar ao que já é dado. A exterioridade e a coerção. Ok? Então, nós vamos ter um serviço social que estava adequado à ditadura militar. Não há indicativo, então, de um diagnóstico. Ele conhece a realidade? Não, ele fala que é necessário conhecer a realidade. E que o serviço social, então, é necessário conhecer a realidade para quê? Para eliminação dos entraves sociais. Não questiona, assim, a autocracia militar e ainda cita um modelo. Mas, professor, por que é tão importante estudarmos um documento de 1967? Uma das perguntas que sempre faço quando recebo estagiários é a sua visão de vida, de sociedade, de Estado, para que a gente possa realmente entender quais são as lentes pelo qual nós compreendemos o mundo, e isso nos é muito importante. Ora, se a sua lente em que você compreende o mundo está sem o foco, a sua ação também será desmedida. A sua ação também será desmedida. Por isso é necessário se nutrir de teorias que possam vir o mais próximo do real, mais próximo do fenômeno possível, do concreto, e não da intenção, mas do que é dado. E, infelizmente, na nossa concepção dentro do serviço social, o funcionalismo não é capaz de permitir essas lentes. Por isso utilizamos uma teoria social crítica. Não é a teoria que se utilizava lá na década de 1960 e nem na década de 1970, com exceção da intenção de ruptura que nós vamos falar, né? Estamos falando assim. Então, é importante ter essa compreensão para que nós não caiamos nos erros do passado, para que nós tenhamos, então, passos firmes em relação ao que o serviço social realmente deve ser. Olha, o serviço social já foi mais crítico. Por quê? Como nós estamos percebendo este Estado? Como você percebe esse Estado? Eu percebo que ele é injusto. Ele é injusto. Ele foi criado essencialmente, não concreto, idealizado. Concretamente, ele foi criado para trazer justiça? Ou para regular uma sociedade dentro de um molde? Legitimar a propriedade privada, exercer o poder da força para assegurar a liberdade individual? Não é? Então é importante que nós façamos um ajuste nas nossas lentes. Perspectiva modernizadora. Vamos estudando o documento de Teresópolis. A perspectiva modernizadora, então, tem dois grandes encontros, dois grandes seminários. O primeiro era Araxá, em 1967. O segundo é o seminário de Teresópolis. Tá? Então, é o segundo seminário dentro de uma perspectiva modernizadora. Não é? Modernizadora. Ele é o segundo. E vai pegar o país na década de 1970. O que nós temos na década de 1970? Nós vamos ter algo de novo? Bom, não sei, professor. Vamos ter? Vamos ter uma maior repressão. É o momento mais duro da ditadura militar. É o momento mais duro. Se elimina qualquer foco de contestação. Então é um momento ali, no final do governo de Costa e Silva, entrando o governo de Médici. Então o serviço social vai ter aqui o quê? Vai ter caminhos para rechaçar a realidade? Não. E o interessante do documento de Teresópolis
é que após o documento após o seminário de Araxá, é feita uma pesquisa com os assistentes sociais que, se o documento de Araxá, ele foi satisfatório, ele realmente traduziu a realidade do serviço social, e se ele necessita ainda, para o serviço social, uma releitura, um aprofundamento. E aí as respostas aos 700 e tantos questionários é que sim, ele precisa aprofundar na metodologia. E com isso, não se discute mais o que é o serviço social, qual é a teoria do serviço social. Já se está dado, pronto. Vamos discutir a metodologia. E é sobre este ponto que Teresópolis vai se debruçar, sobre a metodologia, ao metodologismo. Ao metodologismo. Então, é uma época de milagre econômico? Porém, o milagre econômico vai acontecer mais em 1972 e para frente. Não é exatamente em 1970, mas vai nutrir essa postura profissional. É um momento de desenvolvimento e segurança. Em busca dessa dita segurança é que tivemos o golpe militar. E o tema, então, era a metodologia do serviço social face à realidade brasileira. A metodologia do serviço social face à realidade brasileira. Foram convocados, então, 100 profissionais para este encontro, mas apenas 33 vieram. O que é bacana da gente ver é alguns nomes que a gente tem aqui no documento, nos relatórios aqui. Então, nós vamos perceber alguns nomes bem relevantes aqui. Por exemplo, Vicente de Paulo Faleiros, está aqui. Nós vamos ter José Lucena Dantas também, está enquanto um documento, está enquanto participante deste encontro. Então, tiveram ali 33 profissionais. E não se discute mais a natureza do serviço social. Quem discute a natureza do serviço social? O seminário de Araxá, e não o seminário de Teresópolis. A questão agora é a metodologia. Como fazer serviço social? Como fazer serviço social? Passo a passo, passo a passo. Okay? Então, vai se dividir em dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A e o grupo B. Vai pegar esses 33 profissionais e eles vão discutir algo na plenária, e depois eles vão trabalhar a metodologia científica do serviço social. Divide-se, então, em dois grupos e eles vão traçar, então, como deve ser feito o serviço social. Como deve ser feito o serviço social. Nós não vamos ter um documento único. O documento de Araxá, ou melhor, o seminário de Araxá produz um único documento. Este não, ele vai produzir dois relatórios, o relatório do grupo A e o relatório do grupo B. Não conseguem congregar esses dois relatórios num único documento. Bom, será então um período de modernização conservadora, ou seja, vai buscar aprimorar as suas técnicas sem retirar os elementos que estão na base da sociedade, sem alterar profundamente essa sociedade e essa visão de sociedade. Será um momento em que há a cristalização da instrumentalidade, do instrumento, do planejamento, da entrevista, do diagnóstico, do plano. Então, se há um peso muito grande sobre isso, como se isso fosse capaz de mudar a realidade. E nós sabemos que para mudar a realidade, o serviço social é apenas um dos elementos. Peço desculpas se frustrei os sonhos de alguns. Mudar a realidade é mais complexa, é muito mais profunda. O serviço social é um dos elementos que pode auxiliar nesses processos de mudança. Principalmente com a sua visão crítica, com a sua proposição de um processo mais democrático,
de participações mais amparadas e estruturadas com fundo público mais forte. E não com escamoteamento, não com políticas sociais que, na verdade, não são essenciais no processo de transformação, mas com políticas paliativas, tal como nós tínhamos na experiência da ditadura militar, sem o recurso à participação, ok? Então ele vai ter aqui uma grande ênfase na instrumentalidade. Aprofunda o quê? A técnica da profissão. A técnica da profissão. Estamos pegando o espírito da perspectiva modernizadora, nós estamos pegando. É importante você ter esse espírito muito claro, né, dessa técnica que se usava, do que se buscava. Tá? E há uma cristalização dessa instrumentalidade. A metodologia, então, é entendida como uma questão central. Há a necessidade de um diagnóstico e de uma intervenção planejada. E qual é o nome que se apresenta como o principal nome dessa perspectiva? José Lucena Dantas. Então, lá no questionário, lá na prova, lá no concurso, quando cair, José Lucena Dantas é uma personalidade do serviço social, um dos grandes autores do serviço social. A que perspectiva, dentro do movimento de reconceituação, ele está ligado? Ó, questão ENAD, questão de concurso, e você vai assinalar, poxa, esse autor está ligado à perspectiva modernizadora. Ele foi um dos grandes nomes da perspectiva modernizadora, ok? E então, esse documento acaba então, sendo materializado em dois grandes grupos. Seminário de Teresópolis. Seminário de Teresópolis, aprofundando o que é o Seminário de Teresópolis. Aprofundando o que é o Seminário de Teresópolis. Há a divisão, então, entre o grupo A e o grupo B. O grupo A e o grupo B. Nós estamos vendo a sociedade de uma forma muito com embasamento ao funcionalismo. Nosso embasamento é compreender a sociedade como um organismo vivo, cada qual instituição, cada qual tem a sua função e que permite uma certa integração e uma certa organicidade solidária aqui. Dessa maneira, não é, há uma certa previsibilidade e um certo jogo de regras, né, que pode se vir. O aparente, ele é muito valorizado assim. Por quê? Porque o aparente é dado como verdadeiro, puro, que ele não esconde a sua essência. Numa razão da teoria social crítica, nós vamos entender que o aparente é apenas parte do real, que é apenas parte do fenômeno externalizada, mas que há muito mais por trás do aparente. Já aqui o aparente é dado como verdadeiro, como certo. Então é necessário, então. Ora, veja bem, fizeram então um esquema buscando compreender a metodologia, já que a função, a natureza, a teoria do serviço social já havia sido debatido no documento de Araxá em 1967, buscaram construir em Teresópolis um esquema de intervenção que se colocava que os seres humanos tinham 7 necessidades básicas e especiais. E que necessidades básicas e especiais são essas? Que necessidades básicas e especiais são essas? São necessidades de nível biológico e de equipamento sanitário, são necessidades de nível doméstico e familiar, são necessidades de nível educacional, são necessidades de nível residencial, são necessidades de nível cívico-municipal, nível sociocultural, nível de segurança. Por quê? Porque isso eram os fenômenos que mais apareciam para o serviço social. Tá? Então, diante desses níveis de necessidade, vão se classificar aqueles fenômenos que mais se apareciam ao serviço social. E vai se criar um roteiro para quê? Para trazer respostas. E eu sei que tem muita gente falando, nossa vida, precisava de um desse, tem um guia, chegou um usuário, chegou um grupo, estou trabalhando com uma comunidade que apresenta esse fator. O que eu faço? Seria ótimo olhar num esquema desse daqui, não é?
e vou colocar na câmera de documentos para vocês, né, onde nós temos as necessidades com os níveis e terem as suas respostas. Não é? Vamos pegar aqui o primeiro. Qual é o fenômeno significativo observado pelo serviço social? É a subnutrição. E qual é, então, a variável que mais aparece como causas possíveis e observáveis sobre este fenômeno? São tabus alimentares, são hábitos alimentares inadequados, a baixa renda, a baixa produtividade, as doenças e carências da falta de higiene. Bom, diante dessas variáveis, quais serão as possíveis funções do serviço social? Introdução ou substituição de valores no comportamento alimentar e higiênico, substituição de hábitos alimentares, assistência financeira, planejamento social, assistência alimentar e medicamentosa, participação em pesquisas e médicos sociais. Nós vamos percebendo que ele trouxe a resposta. A pergunta que faço é, numa realidade complexa, cada vez mais complexa, é possível ter uma receita pronta para os nossos fenômenos? Não, não é. Então há uma fragilidade, uma superficialidade no como nós vamos identificando o fenômeno e como nós vamos intervir neste fenômeno. Para a produção da época, isso é avançado, porque vai se identificando à luz de teorias antropológicas, funcionalistas, ainda com recurso ao humanismo cristão, respostas adequadas para aquele tipo de sociedade. Então, ele aprofunda na metodologia, mas equivocada. É aquilo que o professor está dizendo, se você não consegue regular o foco da lente pela qual você enxerga o mundo, a sua resposta será relativamente distorcida. Por uma sorte, um acaso, pode ser até que se acerte. Mas, de fato, qual é o fenômeno que está por trás da desnutrição? Será o arroxo salarial que a população está vivendo para o almejado milagre econômico? Para a almejada controle da inflação? Será o subdesenvolvimento impresso pelo continente norte-americano? Será? Ou será os hábitos culturais? O que de fato era o âmago? Então é muito importante que nós percebamos as lentes pelas quais vemos o mundo. Naquele momento, as lentes eram um quanto distorcidas. Olha que vergonha. Não. Era a maneira como o serviço social vai se gestando, vai se produzindo, vai se identificando. Nós estamos trazendo aqui, não é no sentido de condenar, é no sentido de estudar debilidades que o serviço social foi se revelando. Então, um quanto previsível, nós vamos ter ainda que buscava-se uma visão mais global e interrelacionada desses fenômenos, e os fenômenos aí você tem outro nível, olha lá, o nível doméstico e familiar. Qual é o fenômeno observável? Desagregação ou desintegração familiar. E tem o processo de mudança social acelerada. Qual é? Preparação para a mudança, planejamento social, assistência especializada, orientação familiar. Oxe, está tudo ali. Todo o fenômeno e a resposta, tá ok? Uma necessidade de ter uma visão global e não apenas de um nível, tá? Para ter uma investigação diagnóstica e a intervenção. Mas nós falamos, tá? Que o seminário acabou por se materializando em dois grupos distintos, o grupo A e o grupo B, não é? O grupo B, em vez de colocar lá níveis de vida, ele coloca níveis de vida e sistema de relação. E não há muita diferença entre um e outro.
Não há muita diferença entre um e outro, apenas nomenclatura. Ele traz ainda os 3 níveis de atuação, que seria a prestação direta de serviço, administração de serviço e planejamento. E cada nível de atuação, ele vincula um rol de disciplinas que deveriam ser agregadas para trazer as respostas. Então não tem muita diferenciação aqui, mas sempre com um esquema muito previsível. Sempre com um esquema muito previsível. A instrumentalidade, então, oferece os modelos prontos de intervenção. Olha só, modelos prontos de intervenção. Há uma generalização de diagnóstico de acordo com a incidência de cada fenômeno. Não aprofunda o quê? A gênese do fenômeno. Porque o fenômeno é o que é. Ele é o que é. Vamos tratá-lo. Mas qual é a causa essencial deste fenômeno? Qual é a causa essencial deste fenômeno? Então ele não rompe com o conservadorismo e se revela então uma renovação conservadora. Se revela uma renovação conservadora. Esse é o documento de Teresópolis, no seminário desse encontro. Isso aconteceu lá na década de 70, mas ainda desperta muitos desejos, como se a realidade fosse tão previsível assim. Vamos resolver nossa situação problema. Como se dava o diagnóstico e a intervenção segundo o modelo de Teresópolis? Como é que se dava? Bom, tem os níveis de vida, né? Níveis de vida básico e especiais, não é? E ele vai se mostrando os fenômenos mais observáveis dentro desses níveis de vida, fenômenos significativos observados na prática do serviço social. E dentro desses fenômenos, nós íamos ver quais são as variantes. Então, ele não foge muito da prática. Então, o que veio na sua prática? Isso. Bom, de acordo com o que você veio na prática, você vai traçando as respostas. Então, era assim que era dado o diagnóstico e a intervenção. Em pequenos grupos, discutam sobre a perspectiva modernizadora e como ela se alinha ao regime militar. Por que afirmamos que essa perspectiva está adequada à ditadura militar? Nós já voltamos.
já temos contribuições. Alagoas, Arapiraca, olha só. As discussões apontam para o fato de que a perspectiva modernizadora contribuiu para a manutenção do sistema vigente, que as mudanças estavam voltadas para o atendimento das necessidades de um público pequeno e, portanto, não provocaria reais mudanças, mas inegavelmente levou ao movimento de ruptura. Mas, como todo movimento, infelizmente não há unanimidade. O alinhamento estava explícito no fato de que a modernização foi pensada a partir do modelo político atual e não dos fatores que desencadeavam as mazelas sociais. Ótima, ótima contribuição, muito bom. Temos mais contribuições? Ok, então. Vamos ver então o que nós tivemos na nossa aula de hoje. Nós vimos movimento de reconceituação, que no serviço social brasileiro se deu de diferentes perspectivas. Vimos a ênfase a um tipo de perspectiva que vigorou de 60 a 70, com maior ênfase, tá? Essa perspectiva é adequada à ditadura militar. Ela não rompeu com o conservadorismo. Ela traz uma visão de sociedade como um organismo, ou similar a um organismo vivo, onde cada instituição tem a sua função. O seu embasamento teórico é o funcional, né? O funcionalismo, estruturar o funcionalismo, não é isso? É isso. O Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social acabou por chamar alguns encontros, e dois desses encontros, um realizado em 1967, outro realizado em 1970, estão inscritos em um modo de fazer serviço social modernizador. O Seminário de Araxá, do qual nós temos a teorização do serviço social, e que, após esse encontro, se materializou com um documento único, sendo traduzido para diferentes línguas. O documento de Teresópolis não se materializou como um documento único, mas sim por dois relatórios distintos, o relatório A e o relatório B, com a sua ênfase na metodologia e instrumentalização. É o seminário que é responsável pela cristalização da técnica e não apresenta nem Araxá e nem Teresópolis, nem Araxá e nem Teresópolis, uma postura crítica frente ao Estado e à sociedade brasileira daquele momento, ok? É importante que você faça a sua leitura no livro, é importante que você leia os documentos complementares, vão ali, vejam o fórum, enfim, esperamos que vocês tenham absorvido, então, as características da perspectiva modernizadora. Um grande abraço e até a próxima.